Olá! Mais uma temporada do Domcast Papo Empresarial. Tô tão feliz, gente, que finalmente saiu o primeiro episódio da segunda temporada do meu podcast. E hoje, eu, Luciana Cibreiros, host desse podcast, trouxe para conversar com vocês uma mulher que ela é única, assim. Ela chegou na minha vida tirando fotos empresariais minhas. E aí, por várias coincidências, ela tinha pessoas do nosso meio que nós nos conhecíamos. Ela é fotógrafa, ela é especialista em fotografia empresarial para empreendedoras. Tem por formação jornada fotográfica, mas ainda muito jovem, ela decidiu que era fotografia mesmo que ela queria. Foi para festas infantis fotografar, passou por muitas áreas de fotografia, formatura, eventos, shows, uau, batizados. E aí ela foi para fotografia corporativa. Em 2022, ela criou Pra Elas Marketing, quando ela viu a oportunidade de unir fotografia e publicidade. Hoje, a minha convidada é a Natália Millen. Seja bem-vinda. Obrigada, meu amor. Que alegria. Muito feliz de abrir essa temporada falando com uma especialista em marketing, né? Coisa boa. Uma das coisas que o empresariado precisa tanto, né? Sim, e que hoje corre, né? Rapidinho. A gente tem duas, eu falo que a gente tem duas dentro do mundo empresarial. A gente tem duas demandas que são imediatas quando se fala em empresário, em empresa. Sim. Marketing e finanças. Com certeza. Não é isso? Andam Seja de mãos bem-vinda, dadas. Nath. Muito obrigada. Vamos começar? Vambora, eu tô muito feliz de estar aqui. Muito feliz mesmo. Na segunda temporada agora, bem mais posicionada, não é mesmo, Luciana Cibreiros? Gente, mudamos, né? Olha esse fundo, olha esse cenário, Brasil. Coisa mais linda. Mudamos a logo, fizemos rebrand da minha marca, da Sim. nossa marca. Arrasou. E eu tô muito feliz, porque quando eu cheguei aqui, eu olhei e falei, uau! É uau, né? Uau. É um impacto visual, é um impacto que o marketing traz também, né? Quando a gente começa a trabalhar nosso posicionamento, a nossa forma de falar sobre a nossa marca, né? É esse efeito que dá. Uau! Meu Deus, que coisa mais linda! E quando a gente fala de Natália, a gente fala da Natália fotógrafa, da Natália publicitária e da Natália empresária também, né? Sim, exatamente. Há 3 anos aí com Pra Elas Marketing. Começa a me contar um pouquinho aí dessa história e do que é a Pra Elas. Lu, a Pra Elas é o meu xodózinho. A Pra Elas nasceu de uma necessidade minha, na verdade. Porque eu trabalhava como fotógrafa há muitos anos. E eu percebia que as mulheres que eu fotografava, elas não tinham a sacada de pegar aquela foto e postar estrategicamente e guardar para um momento especial, sabe? Elas iam postando assim porque estavam se achando belíssimas, então elas iam colocando. Só que dentro de um processo empresarial, quando você se coloca como empresária, como criadora de conteúdo, você tem que ter estratégia. As coisas não são soltas, aleatórias, é tudo intencional. E todo marqueteiro vai falar isso. Tudo tem intencionalidade. Então, eu vi aí um gap, né, para eu conseguir ajudar essas mulheres além da fotografia. Foi assim que nasceu a Pra Elas Marketing, através de muita pesquisa que eu fiz na época, porque eu precisava de uma agência para cuidar dos meus assuntos também. E eu não encontrava, assim, em nenhum lugar uma agência que me entendesse como mulher. Como empresária, como criadora de conteúdo, mas primeiramente como mulher. Porque a gente tem as nossas oscilações. A gente tem a hora que a gente tá muito animada para fazer e tem a hora que a gente não quer fazer nada, sabe? E aí, como é que você balanceia isso, né, no mundo empresarial? Como é que você lida com isso? São coisas que os homens não se preocupam. E que a gente precisa se preocupar. Porque mesmo que você acorde mal, você tem que ir lá e fazer.
Então, eu criei uma forma de trabalho onde atendesse essas particularidades femininas. E assim nasceu a Pra Elas Marketing, com muita criação de conteúdo. Nosso carro-chefe é a criatividade, é a inovação, é trazer diferente, trazer um marketing que seja humanizado, que seja estratégico, mas que seja a cara daquela pessoa também. Então, hoje eu estou muito feliz, porque a gente atende diversos públicos. Então, dentro da rede de clientes hoje, eu tenho mentoras, tenho contadoras, tenho psicólogos, terapeutas. Então, tem uma gama de mulheres que eu vou aprendendo muito junto com elas. E eu acho que esse é o mais legal da minha profissão, é essa troca. Porque hoje eu sei falar sobre um plano de saúde, consórcio, finanças, contabilidade, terapia. Porque a gente vive esse universo, né? A gente, como empresa, também adentra junto. E é o que eu falo, não é só uma troca ali financeira, que você vai pagar e a pessoa vai fazer. É uma via de mão dupla. Vamos pensar juntas? É uma conexão, né, Nath? É uma conexão. Tem que ter uma conexão. Para você abrir o seu negócio para uma empresa, você precisa de uma conexão, mínimo. Gente, e é engraçado, porque assim, quando a gente abre um negócio, é o que eu falei no início, a gente tem dois caminhos, dois segmentos que a gente só olha para eles. Antes era só o financeiro, né? Eu faço ali meu plano de negócios, eu determino ali quanto que eu vou investir, qual vai ser meu capital de giro, enfim, todos os processos ali que eu preciso para colocar aquele negócio. Durante muito tempo o marketing ficou meio escondidinho lá, né? Dentro das minhas experiências profissionais, o marketing ele sempre existiu, mas ele sempre foi colocado ali numa cadeirinha menor, né? Sim, ou é a impressão? Sim, tem essa hierarquia, né? De que vamos cuidar das nossas finanças, das vendas, do que entra, do que sai. Mas e como é que você vai embalar isso tudo? Qual que é o seu diferencial? Como que as pessoas vão te encontrar, vão te contratar, né? E essa mudança, Lu, quem não entendeu essa mudança ainda, não colocou as duas áreas dentro da mesma hierarquia, tá muito enrolado. É verdade. Tá muito enrolado. É verdade. Porque tem que e eu vou falar uma coisa, né? Recentemente eu estive numa situação que a pessoa foi, não, porque aí você faz isso, Aí eu pensei, gente, não dá tempo de aprender a fazer marketing para você fazer no seu negócio. Eu entendo assim, porque assim, é um tempo. Principalmente para quem não tem habilidade, como eu, por exemplo, que não tenho habilidade para, eu vou falar da internet, né, das redes sociais. Quando a gente opta não, a gente precisa estar nas redes sociais, né? Com certeza. A gente não tem opção mais, né? Não tem. Não tem, então esquece a palavra opta. Não tem opção. Quando a gente vê que a gente precisa estar na rede social para mostrar, né, fazer a vitrine ali do nosso trabalho, a gente realmente vê e fala, gente, não dá para eu perder tempo aprendendo isso. Eu preciso colocar isso na mão de profissionais que façam, porque vai vir muito mais rápido, menos sofrido também, né? Sim. Porque para mim é muito mais divertido entrar numa reunião para falar sobre o meu marketing, que aí é planejamento do nosso marketing, do que ficar. Não, gente, aí coloca lá o aplicativo. Nossa, que sofrimento, meu Deus. Leva tempo, né? É o que eu sempre falo, cara, você quer crescer seu negócio, você precisa delegar tudo, o máximo que você conseguir, para você conseguir fazer uma gestão estratégica do seu negócio, você conseguir visualizar de fora. Fora que, assim, o trabalho que você oferta, você já exige muito estudo, muita prática, muita energia ali com o seu cliente. Que horas que você vai parar realmente para fazer um vídeo, para pensar numa estratégia? Para editar. Oh my God, leva muito tempo. Então, o certo mesmo é que você delegue, deixa com quem faz isso o tempo todo, né? Já tá com habilidade ali de fazer. E aí, quando a gente fala de não ter opção mais, esse final de semana eu estava com uma pessoa que falou, gente, eu nem olho muito, o Instagram para mim é uma coisa muito aleatória, é muito diversão, alguma coisa assim. E aí eu falei, nossa, depende do seu olhar, né? Porque aí a gente entra com esse discurso de posicionamento. Depende do posicionamento que você tem, né? E aí eu falei, não, depende do seu posicionamento, porque assim, no meu negócio é uma vitrine mesmo. Certeza.
Porque as pessoas, quando te conhecem, elas falam, qual é o seu Instagram? Sim. Qual é a sua rede social? Sim. Né? Quase que o cartão de visita. Como é que vem essa obrigatoriedade ou não? Para quem é uma empresária, um empresário, é uma obrigatoriedade hoje? Eu penso que empresário gosta de vender. Não, você pensa não, né? Imagina, É. imagina quando a pessoa tem um negócio, ela quer vender, Claro, né, gente? quer Ó, vender, sem porque venda não tem negócio. Não tem negócio, né? a roda não gira. Não gira. Então, se você parar pra pensar que a rede social é a forma mais barata de você conseguir divulgar o seu trabalho, não tem por que não estar nas redes, não tem porquê. Não existe o porquê, Verdade. né? Porque é o que todo mundo fala, a internet é a rua mais movimentada do mundo e é de fato mais barato. Bem mais barato você criar um perfil, ter um posicionamento ali, alimentar aquilo, por mais que dê trabalho, tudo vai dar trabalho. Não, sim. Tudo. Sim. Então, não estar na rede, pra mim, é uma péssima estratégia. Péssima. Tem que estar na rede. E a gente entra 2025 aí com qual olhar para o marketing? Bom, um olhar de atenção. De atenção. O que é muito comum, Lu, as pessoas começarem a fazer marketing quando dá tempo. Sabe? Ai, essa semana não deu tempo, não fiz. Isso é um erro muito comum. Então, a palavra que define o marketing de 2025 é atenção. Tenha atenção, carinho, cuidado, relevância. Coloque energia, coloque atenção, coloque dinheiro nessa parte, porque é o que vai embalar tudo que você vem fazendo. Porque não adianta você ser boa, só ser boa. Você tem que mostrar que você é boa. Esse é a grande diferença das pessoas que estão faturando muito, lucrando muito e girando muito, das pessoas que são muito boas e não estão fazendo o básico, que é produzir conteúdo. Para mim, a produção de conteúdo numa empresa é uma coisa básica. É igual você olhar o caixa todo mês. Todo mês você não tem que conferir o que está entrando, o que está saindo, mexer seus pauzinhos ali. Ah, esse mês eu vou ter que vender mais para melhorar meu caixa. O marketing é a mesma coisa. Precisa dedicar o mesmo olhar. E eu vejo que é muito comum que as pessoas só façam marketing, quando tá precisando vender. Aí eu chamo de marketing de desespero, sabe? Meu Deus, meu caixa tá muito ruim, preciso muito falar com você. Aí eu já sei o que é. Aí eu falo, calma, respira, tipo vamos aquele lá. médico, né, do plantão, que fala, ai, doutor, eu tô cheio de... E aí vira um marketing de urgência, e o marketing não funciona dessa forma. Leva tempo, precisa de dedicação, né? Então, a minha palavra para 2025 seria atenção. E como é que seria essa questão da atenção? E aí eu vou fazer uma relação aqui que eu não sei se... Como é que você vai olhar isso? Mas é uma atenção com responsabilidade, porque aí a gente vai falar aí sobre a inteligência artificial. Sim. O que a gente tem enxergado aí? Apesar que eu tenho visto... às vezes eu me assusto porque ainda tem muita gente que não sabe o que é a inteligência artificial. Ponto. Mas tem muita gente que sabe e a sensação que eu tenho é que há um desequilíbrio daquele que não sabe nada e daquele que sabe e só faz tudo pela inteligência artificial. Então, como é que é essa atenção voltada para essa tendência que a gente ouve o tempo inteiro sobre a IA, né? Como é que é isso? A IA, ela veio para auxiliar e ajudar. Então, tem muitos processos, principalmente dentro de uma empresa, que dá para você automatizar com a IA. Né? Então, eu acho que vale a pena o empresário, a empresária, dedicar um tempinho ali para entender o que são essas ferramentas e como que elas podem funcionar. Porque a inteligência artificial, ela não é a nossa inimiga. Que muita gente ainda acha, né? Que nossa, meu Deus, que absurdo, são robôs. Vai roubar nosso emprego, nosso trabalho. De fato, a inteligência artificial, ela só vai até onde a gente deixa, na verdade. Porque quem criou a inteligência artificial foram os humanos. Então, a gente vai dando inteligência ali e algoritmo para que ela consiga rodar, mas a gente está sempre no comando. Eu penso que é super necessário você aprender um pouco de inteligência artificial para acelerar o processo. Claro que você não vai rodar um robô dentro da sua empresa e nunca mais vai olhar. Não é isso.
Inclusive, não é assim que se usa a inteligência artificial. Rodando os robozinhos. Até porque, vamos pegar aqui uma inteligência artificial que seja fácil, todo mundo já conheceu, é fácil acesso, é gratuita, que é o ChatGPT. Que, inclusive, no novo iPhone já vem instalado. Você sabe disso? Ah, não. É muito louco. No novo iPhone, você compra o iPhone com a sua conta e ele já vem a assinatura do ChatGPT instalada para te auxiliar ali. E é isso, e é acelerar processo dentro do iPhone, dentro do mecanismo, né, um produto físico. Então, assim, o chat, por exemplo, você dá um comando para ele vai te responder, só que você vai ter que revisar. Você vai ter que trocar palavras, você vai ter que colocar do seu jeito. Não, e mais ainda, exatamente, você vai ter que personalizar aquilo, né? Personalizar. E para personalizar, você precisa ler. É o mínimo, né, gente? É o mínimo. Mas não acontece muito, né? Não. Eu vejo tantas coisas que eu falo, gente, porque hoje em dia também tem isso, né? As pessoas já conseguem... você já consegue, por exemplo, olhar para um texto e falar, isso é chat? Totalmente. Totalmente. Eu bato o olho no ChatGPT. Com E certeza. faz como, gente? E aí entra a questão da autenticidade, né? De trazer o seu olhar, porque nenhum Da ChatGPT, autoridade também que você tem, né? nenhuma IA vai roubar o que o ser humano tem de melhor, que é a essência. Verdade. Nenhuma. Eu também acho. Então você utiliza para te ajudar, não para substituir, entendeu? E aí, quando você traz, por exemplo, para elas, que é um nicho exclusivamente para mulheres, Sim. né? São vários segmentos dentro desse nicho seu. Geralmente, as tendências servem para todos os nichos? Você joga essas tendências aí de publicações, de conteúdos para qualquer nicho? Normalmente, sim. Alguns nichos, eles têm algumas particularidades. Por exemplo, da saúde, tem algumas regras. Advocacia, tem outras regras também. Mas, no geral, o marketing é para todo mundo. Uhum. Então, independente do nicho que a pessoa trabalhe, ela vai conseguir produzir com autenticidade, com estratégia, com técnica, que está aí bombando na cena, para o negócio dela. Independente do que for. Tava até brincando esses dias, conversando com meu irmão, ele falou assim, nossa, o fulano vai fechar a oficina, né? Aí eu, não fez marketing, vai ter que fechar. As pessoas não conhecem o que é, aí ele, nossa, mas até pra oficina de carro precisa de marketing? Sim, porque o marketing é quando você embala seu produto, é quando você fala da sua particularidade, é quando você personaliza o seu negócio, né? Exatamente. É onde você diferencia seu público, né? Então sim, todo mundo precisa e as dicas, os hacks, né, de marketing, eles servem para muitas áreas. E quando a gente fala de personalização, né, de marca, de segmento, né? Como é que o marketing entra dentro desse processo, assim, de forma personalizar e não ficar uma situação tão invasiva com relação ao que ele está passando? Por exemplo, a gente enxerga muita IA, né? E aí ela produz muita informação e joga para as empresas. Então, assim, eu vejo... Eu sou muito atenta às marcas. Qualquer marca. Uma oficina, por exemplo. Quando eu levo meu carro para fazer uma revisão, alguma coisa assim, tem uma oficina de um amigo nosso ali aqui perto, que eu fico olhando e como que mudou. Mas que tem umas que tem uma coisa muito agressiva na cor, machuca, sabe? Você fala, o que a pessoa está querendo dizer aqui? Eu não estou entendendo, tem muita informação. O que você acha que falta aí nessas empresas? No autoconhecimento. Saber o que quer, né? Mas tem que saber onde você quer chegar. Qual é o negócio que Exatamente. Ela quer, para quem que ela quer atingir aquilo ali, né, Exatamente, porque o ruído visual, ele pesa. E o ruído de comunicação também. Então, se você não faz um processo de olhar para sua marca internamente, de verdade, é um exercício de tirar todos os ruídos, fechar as janelas, respirar e pensar. O que é a Domcast, por exemplo? Né? Para quem que eu quero falar? Com quem que eu quero me relacionar? A publicidade, ela tem esse poder de te levar no cliente ideal
e distanciar do cliente que você não quer. Sim. E isso é inconsciente. São técnicas de psicologia que são inconscientes. Você acaba produzindo materiais gráficos, comunicação, até dentro no escritório físico, por exemplo. O tipo de mobília, tudo influencia, tudo. Então, eu percebo que as pequenas empresas, por exemplo, muita gente que é MEI, ainda não se atentou a essa coisa de olhar para dentro. E aí, tem um mito que é muito comum, que é, eu não vou me preocupar com marketing agora porque eu sou muito pequena. Muito pequeno. Eu falo Só isso tem sempre. eu. A minha empresa só tem eu. Pra que eu vou olhar pra isso? Por que eu vou olhar não pra isso? Sabe? Eu tenho conta pra pagar. Eu sei que, assim, a maior parte dos empreendedores brasileiros empreendem por necessidade. Então, quando você tá ali no front fazendo porque tem que pagar conta, muito pouco provável você vai parar pra pensar em marketing. Em gestão, Em né? gestão de finanças, por exemplo. É entra e sai de dinheiro, né? Mas se você não acostuma a ter esse olhar desde pequenininho, quando você for grande, você não vai ter. Porque se você não tem tempo agora de olhar para o seu negócio de uma forma que tenha uma visão estratégica a longo prazo, quando você crescer também não vai ser a mesma coisa, né? O Joel J fala isso. Ele fala assim, que tudo que te atrapalha enquanto você é pequenininho vai te atrapalhar quando você for grande. Então, não adianta. Então, o meu conselho é, olhe com carinho para você, para a sua empresa. Esquece o que o outro está fazendo. Esquece o que o concorrente está fazendo. A gente tem que observar? Sim. Para fazer um benchmark? Sim. Tem que observar, mas não com o olhar da comparação. Nunca com esse olhar. E nunca com o olhar de, meu Deus, eu estou fazendo menos. Porque você se frustra, você se fecha, não faz nada, né? No fim das contas. É ter um olhar mais estratégico para o negócio mesmo. Eu falo que muitas vezes as pessoas não têm muita noção do que está fazendo. O negócio está acontecendo e a pessoa só vai entrando e saindo e ela não tem muita noção do que está acontecendo ali. E aí é triste. Não se posiciona, não tem ali o seu nome. E aí, assim, quais são, na sua concepção, assim, os maiores... nem precisa me dar muitos, tá? Os maiores erros, assim, que as pessoas cometem no marketing digital. Nossa. As empresas. Fala aí as que você trabalha. Bom, os maiores erros que eu enxergo hoje no marketing digital é, primeiro, não dar dedicação. Fazer só quando tem tempo. Isso é muito ruim. Segundo, não conhecer a fundo quem é você, a sua marca, e principalmente quem é o seu cliente. Porque a produção de conteúdo leva tempo e dá trabalho. Então, se você vai fazer isso, você precisa ter objetivo. Né? Na Pra Elas a gente faz isso. Tem posts que têm objetivo de engajamento. Tem posts que têm objetivo de venda. Tem posts que é objetivo de alcance. Se aquele post não está dando o resultado que o objetivo dele foi criado, você precisa rever a estratégia. E é isso que a gente faz o tempo inteiro. Reveja a estratégia. Então, o maior erro para mim é não ter tempo de dedicação real, fazer de qualquer jeito porque está todo mundo fazendo. Trend, por exemplo. Nem todo mundo precisa entrar em trend. O que é trend? Trend é quando um assunto viraliza. Ah, tá. Sabe quando tá todo mundo fazendo o mesmo vídeo, o mesmo estilo? Sim. Isso é uma trend. E aí, alguns empresários falam, vamos fazer Vamos fazer a trend. Porque tá bombando. Aí eu falo, não, pelo amor de Deus, não vamos não. E esse processo de definir, por exemplo, isso que você falou agora, de definir as formas de publicações, de engajamento, isso vocês definem antes com o cliente? Dentro de um planejamento mensal, por exemplo? É isso que acontece? No processo de criação, a gente primeiro olha para os objetivos do que a gente vai fazer. Por isso que a sua fala foi muito interessante de falar que o financeiro e o marketing, eles estão na mesma cadeirinha ali, né? Sim. E, de fato, o marketing, ele serve para alavancar o processo de venda. Então, o comercial e o marketing, eles precisam ser melhores amigos. Porque se eu não sei qual é a ação que você vai fazer no mês que vem, como é que eu vou comunicar isso? Como é que eu vou criar uma estratégia para isso? Verdade. Porque senão a gente fica só criando por criar.
E aí não tem resultado. Criando por criar. Aí não adianta, não tem resultado. É melhor fazer sozinho. Não, e é uma coisa ligando a outra, né? Exato. Porque assim, quanto mais você faz marketing, mais você vende, que mais você fatura, e aí vai para o marketing. Então, é o que a gente vê hoje aí nas grandes empresas digitais. Sim, os Esses grandes grandes empresários digitais hoje, né, dos seus variados segmentos, eles fazem isso, né? Exatamente. Quanto mais eles investem em marketing, mais eles faturam e mais eles investem. Por isso que é um casamento ali, É um casamento. né? E aí, um erro também muito comum é a pessoa fez uma ação de marketing, conseguiu ali gerar um caixa legal e não reinvestir. E aí para ali, entendeu? É um processo que vai ser para sempre. Esse caminho vai ser, enquanto você tiver uma empresa, você vai precisar investir em marketing, vai precisar ter ações estratégicas de venda. Uhum. É do dia a dia do empresário. Se o empresário não se ligou nisso, vai fechar. Vai fechar. Na verdade, assim, a gente falando muito do negócio, né? Você tem o seu negócio, seu negócio sofreu uma mudança agora recentemente, né? Sim. Por que você viu essa necessidade de mudar? Você que é da área, você que faz isso. A sua necessidade de fazer esse rebrand mesmo. Um rebranding. Uhum. Por quê? Isso é uma coisa que acontece em que momento, assim? Tá. É natural acontecer isso? O rebranding, ele acontece quando você muda o posicionamento da sua marca. Ou muda o tipo de serviço que você presta. Que pode acontecer a qualquer momento. Que pode acontecer a qualquer momento. Né? Aqui na Domcast, por exemplo, tem alguns episódios antigos que você fala sobre isso. Sobre o planejamento não ser mais 5 anos, 3 anos. Tem, claro, a longo prazo a gente precisa pensar. Mas toda hora você precisa olhar para o seu planejamento. E o rebranding, ele vem muito disso. Você olha para o seu planejamento e vê, cara, isso aqui, a minha comunicação já não tá batendo mais. Então, dentro da Pra Elas, quando a gente decidiu fazer o rebranding, foi primeiro para fazer um marco de que seria uma nova era, uma nova temporada na empresa. Então, uma nova temporada. uma nova temporada, uma nova era da empresa. Então, é muito olhando para o planejamento. Onde eu quero chegar? Isso aqui não está mais comunicando. Isso aqui já não faz parte mais do nosso DNA. Então, é a hora de fazer rebranding. Quando você muda a sua oferta de produto e quando você muda muito a cultura organizacional da sua empresa. E você faz isso muito baseado em indicador, né? Sim. Porque você vem aí com dados mostrando para você várias situações que você fala. Eu vejo muito assim, ou é por uma situação externa, que você precisa mudar, que é o caso da Dom, ela precisou mudar, ou é o caso de internamente você olhar os seus indicadores, olhar os seus processos, olhar os resultados, que é o que eu falo muito, que é muito importante você. E é resultado financeiro mesmo, é número. De grana, você ter esses números o tempo inteiro atualizados dentro do seu negócio, para que você possa ter indicadores, para que você possa olhar e falar, olha, eu preciso fazer uma mudança rápido. E rápido. Né? Eu preciso tomar uma decisão rápida aqui, porque senão isso vai ter uma consequência pior. Exato. Isso é muito importante mesmo. Sim, eu fui observando até pelo... Como que é, Lu? Aquela sigla de Lifetime Valuation, acho que é isso. O tempo de casa do cliente, né? Exatamente, o tempo que o cliente fica ali no seu negócio. Isso. E eu vinha olhando os indicadores e eu tava vendo que aquele tempo tava muito pequeno. O tempo que o cliente passa na minha empresa está muito pequeno. Por que isso está acontecendo? E aí eu fui perguntar, porque a gente às vezes acha assim, nossa, isso aqui tá acontecendo... Aí você acha que você vai dormir e vai acordar com um milagre na cabeça, né? Nossa, veio um anjo e me falou que é isso aqui que eu tô errando. O empreendedorismo, ele não muda, gente. Ele só muda as ferramentas ali anuais. Não muda. E aí, quando eu percebi isso, eu falei, vamos perguntar, né? Bom, cliente, olha, eu percebi que isso tá acontecendo recorrente na minha empresa, quero o seu feedback. Porque uma outra coisa também que as pessoas não fazem, por medo, é pedir a opinião do cliente. Ah, é verdade. Por medo. Medo? Eu acho.
por Pode medo, ser, por não ver necessidade nisso. Sim. Então, a partir do momento que eu cheguei tete a tete, assim, com o meu cliente, falei, olha, é isso, tá acontecendo isso, e eu preciso saber por quê. Ah, é por causa disso, disso, disso e disso. Ótimo, então eu já tenho um indicador. E você? Por causa disso, disso, disso. Engraçado, a mesma coisa. Então, vamos mudar. Então, a partir do momento que você para, olha, e foi um processo interno pra mim, né? Porque eu tava passando por várias questões. E não é fácil. E essas questões são coisas que vão acontecer com qualquer pessoa. Verdade. Qualquer empresário. Você abre um negócio, você tá correndo risco. Então, quando isso tudo mexe com você, aí você para, olha, vamos ver os dados. E eu me lembro claramente, Lu, de passar, assim, noites em claro, pensando no que eu poderia mudar. E aí eu escrevia, rasgava, e não, isso aqui tá ruim, cancela, isso aqui ficou muito bom. Aí no outro dia revisitava o meu planejamento. Quando eu vi que onde estava o meu gargalo e o que eu precisava fazer, eu falei, agora é a hora do rebranding. Porque a gente não vai mais atuar desse jeito. A gente vai atuar de outro jeito. A cultura não é essa. A gente tá com ruído de comunicação e falta de processo operacional. Vamos organizar. Depois que eu organizei a casa, eu falei, agora a gente pode falar pro mundo por que a gente mudou. Então, e aí você vem com uma certeza, né? Exatamente. Você vem com mais autoridade, você vem com mais Intencionalidade. segurança e intencionalidade. Com certeza. Que eu acho que hoje em dia é o que pega muito. A gente estava falando agora sobre essa questão de postar qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Eu tô aqui, aí de repente eu abro. Gente, isso eu já fiz demais. Você abre do nada lá e vai. Mas você faz por quê, né? E aí, quando você entra nesse universo interno de olhar para o seu negócio Sim. e ver o que precisa ser mudado, é uma conscientização muito, muito profissional mesmo, Sim, né? sim. De você... É outro processo. É outro processo. E é aí outro processo. exige um rebranding. Porque até pra você mesmo, como empresária, entender que ali é o seu marco zero. Agora, não vai mais acontecer o que aconteceu antes. Não vai, de jeito nenhum. De forma alguma. Mas aí a minha pergunta é a seguinte, as expectativas aumentam dos clientes? Com Porque aí quando, certeza. né? Porque aí quando a gente... A bronca é maior. muda tudo. Eita, o que é isso? Porque É. aí a tendência é, uau, É. mudou, O que vem de novo, né? né? E aí o novo, dentro de um marketing, o que é que tem de diferente aí que você vai me dar? Exatamente. Né? Exatamente. É uma pressão maior? É uma pressão muito maior. A bronca é muito maior. Mas aí você se apega ao que você sabe, a sua técnica, a sua verdade, né? O que você acredita e vambora. Vamos pra dentro. Eu não tenho medo nenhum disso. Nenhum. E como é que funciona? Eu nem falei aqui, eu vou falar depois. Eu vou falar, acho que até agora. Como é que funciona essas pesquisas que você faz dentro do seu negócio, de trazer essas novidades? Porque a gente vem aí com ferramentas, aplicativos, muita coisa diferente e tudo mais. Mas como é que você traz essas novidades para os seus clientes? Vem da onde isso, essas pesquisas? Eu, por natureza, sou muito curiosa. Sempre fui. Então, se tem uma coisa, uma tendência nova que eu começo a observar, esse grande player tá fazendo isso e esse também. Por quê? Você modela, né? Eu modelo, testo Uhum. e aí avalio. E, além disso, Lu, eu sou uma pessoa que não paro de estudar nunca. Então, eu tenho muitos mentores dentro da minha área de marketing. Eu estudo muito. E a partir disso, eu vou filtrando o que faz sentido para o meu negócio e para as minhas clientes. Porque tem técnica de marketing que vai servir para você e não vai servir para outra. E aí, esse feeling vem da experiência. Mas, no geral, eu aprendo com os maiores e os melhores, aplico no meu perfil, porque eu também sou uma empresária, eu também sou criadora Sim. de conteúdo. Eu aplico, vejo como Testa. isso se comporta. E teve muita coisa que eu testei no meu perfil e não deu certo. E é isso, o marketing ele é um grande teste. Tem as técnicas, tem um roteiro para você seguir, mas na prática a gente está lidando com o ser humano. A gente não sabe como é que o ser humano vai enxergar e absorver aquele conteúdo que você postou. Então é teste. Então eu faço esse filtro do que faz sentido. Se eu vejo que faz muito sentido, eu embalo esse conteúdo e dou treinamento para as minhas clientes, faço uma palestra específica para elas, para que elas entendam também. Porque eu penso que um investimento que você faz mensal, você precisa
ver sentido naquilo. Verdade. Porque senão vai ficar Senão, muito aleatório. Então, eu gosto muito de ensinar até para que elas consigam pensar em marketing também. Porque elas estão com o cliente todo dia. Então, se eu dou o conhecimento e falo, olha, tá rolando isso aqui em 2025. Pensa aí no que a gente consegue fazer. Enquanto ela estiver ali tomando banho, dirigindo, cozinhando, a criatividade vai que vai. E é muito gostoso, porque aí na outra reunião tive uma ideia. Eu amo essa frase. Eu tive amo. uma ideia. Nossa, eu tive uma ideia, quero ver o que você acha. Caraca, eu adoro. Eu adoro. Não, isso é fato mesmo. Porque também tem muito do seguinte, de você... Vamos lá. Eu contratei uma empresa de marketing. Eu contratei para elas. E aí, a sensação que eu tenho é que, assim... Bom, a gente tá ali, eu preciso produzir, porque aí sou eu preciso produzir, né? Uhum. O meu negócio depende de mim. Sim. Mas aí a gente deixa pra elas me dizer exatamente o que eu tenho que fazer. Tem muita gente assim, né? Descansada. Agora eu contratei uma empresa de marketing, agora eu tô tranquila. Olha, eu não gosto de deixar os meus clientes muito tranquilos, não. Não gosto. Eu sempre falo, é uma via de mão dupla. Porque eu sei do técnico, eu sei ali do que vai dar certo. Mas é ela que tá com o cliente todo dia, ela que entende a dor do cliente dela. Ela que sabe pra onde ela vai. Então, eu gosto sempre de dar uma cutucada de, e aí, fez? E aí, mês que vem? Ó, mês da mulher, mês consumidor, o que a gente vai fazer? Então, eu gosto sempre de dar esse gás, até porque eu faço pros outros o que eu gostaria que fizessem pra mim. Se eu chego numa reunião de marketing e tá frio, tá morno, tem ideia nenhuma, eu vou ficar super desmotivada em continuar com aquela equipe. Não tem nada, um borogodó ali. Não, eu vou ficar, assim, cansada de fazer. E o marketing precisa ser leve, precisa ser agitado. Divertido. Eu acho que precisa ser divertido. Ele tem que ser up. Não dá pra ser uma coisa morninha, sabe? Tem que ter ideias, tem que ter ideia boa, ideia ruim, ideia média, pra gente ir testando e adaptando pra também ver o que dá mais faturamento, o que não dá. Porque depois de um ano, por exemplo, de 6 meses, que seja, a gente tem os indicadores. Os indicadores. Aí a gente vai bem certinho no que dá certo. Não, e essas ferramentas de marketing, né, digitais, elas desafiam muito as pessoas, né? Porque antigamente qual era o marketing vou falar dos micro e pequenos empreendedores no Brasil? Mandava fazer 1 milhão de folhetos, de panfletos, contratava um monte de gente, botava nas ruas para distribuir. Então, não tinha uma exposição. De repente, vem um processo que obriga, muda, né? Muda. Completamente, apesar que falam que a gente está 10 anos aquém, né? Ainda. Sim. Eu fico assustada, eu falo, o que seria isso? Muda tudo e desafia todo mundo, né? Sim. Isso para mim é que é um desafio, porque eu tenho um objetivo e eu fui desafiada para poder fazer. E aí, como é que faz com essas pessoas? Porque não tem horas que dá dó, não? Tem. Ajuda! Tem né? horas que dá dó. Mas... Porque é tudo muito novo para todo mundo. Eu conheço pessoas dentro desse mundo empresarial, principalmente microempreendedoras, que estão entrando, que vem de funcionalismo público, que vem de outra situação. Sim. E que optam por abrir uma empresa e precisam se colocar na internet. Sim. É um desafio. Difícil, né? É um desafio. Mas como tudo dentro do mundo empresarial, é um desafio. E aí tudo que é novo, você fica com medo de fazer, aí você não sabe muito bem o que fazer. Aí você faz, aí tá ruim, porque você tem uma autocrítica horrorosa. Exatamente. Né? Eu tava conversando hoje com uma cliente, inclusive, sobre isso. Porque a gente já tá há 6 meses juntas, fazendo um trabalho de posicionamento. E é um trabalho mental também, né? Sim. De eu vou me expor dessa forma, eu vou falar disso, vou falar daquilo.
E aí eu falei assim, hoje você recebe 5 estrelinhas no seu marketing, porque você tá muito mais à vontade com as câmeras, você tá muito mais arriscando nas ações que a gente propõe. E agora sim a gente chega num novo capítulo que a gente pode inserir outras ações de marketing. E eu vejo isso. O empreendedor pequeno, ele já quer começar com tudo. Eu quero site, eu quero curso online, eu quero tráfego, eu quero canal, eu quero YouTube, eu quero tudo. Eu quero estar no TikTok e eu quero outdoor. E se vira. E eu quero fazer podcast e se vira. E aí é a hora que a gente diferencia as meninas das mulheres do marketing. Aí você fala, pra trabalhar com você, eu vou precisar de um tempo. Não dá pra gente fazer tudo agora. Até porque você nem se posicionou ainda. As pessoas nem sabem quem é você, o que você faz, o que você vende. Então, é um processo. Então, quando eu vejo esses muito pequenininhos, muito afobados em querer fazer, ou muito perdidos, a gente passa primeiro por um processo de mentoria. Eles precisam entender o que E se conscientizar, né? É uma conscientização, né? E aí, quando eu falo assim, você sabia que existe plataforma digital e rede social, que são coisas diferentes? Eles ficam, mas como assim? Pois é. Existe plataforma digital, existe rede social. Para tais coisas a gente faz trabalhos diferentes. Então, precisa de uma mentoria inicial para que eles entendam como que é o mundo da internet, porque é muito amplo, muito vasto. Dá para fazer muita coisa, mas a gente não tem que fazer tudo ao mesmo tempo assim. Sim. Tem o tempo das coisas, até porque quando você começa a se expor, vai vir pessoas boas e pessoas ruins também. Tão boas. Exatamente. Então, você tá preparado para lidar com isso? Ou então dá muito certo e aí chega um fluxo muito grande de cliente. Você tá preparado? Tá preparada para isso? Você tem pessoas para atender? Você tem esse produto para vender para esse tanto de gente que chegou? Então, não dá para se afobar. Não dá para querer fazer tudo ao mesmo tempo, rápido, porque é um processo. É um processo. E hoje, falando aí em 2025, qual é a grande aposta para o marketing? Com certeza, a autenticidade. Com absoluta certeza. A autenticidade, mais do que nunca, agora esse ano fica muito, muito relevante. Por quê? A concorrência aumentou. Quem não estava na internet agora tá. Já tá, Entendeu? As pessoas já se conscientizaram, já entraram. E eu tô falando assim, de quem já virou a chave. Já entrou. Então, se a pessoa entrou, ela vai entrar nesse processo de sabe quando você tá chegando assim, ó? Meu Deus, o que é isso? Vou testar isso. Vou agora pro TikTok. Agora eu vou pro Instagram. Agora ela tá chegando assim, ó. Quem já tá na internet tem que empurrar o pé na porta e falar, não. Aqui é o meu lugar. Já tô fazendo isso há um tempo. E agora eu vou mostrar outro lado que as pessoas ainda não viram. Aí entra a autenticidade. E aí, quando eu falo de autenticidade, muita gente confunde com você ser muito diferentão. Muito esquisito. Muito fora da curva. E não é. Não é isso. A autenticidade tem... E às vezes até ofender, né? Porque tem muito isso, para você fazer diferente. Porque aí eu falo muito da autenticidade, mas a pessoa querer ser diferente. Que eu vejo aí, não sei se é esse o seu olhar, mas o que eu vejo? Que as pessoas hoje precisam de criatividade. Sim. Né? Precisa de criatividade. E na cabeça delas eu preciso de criatividade e ser diferente. Então, o que eu faço? Eu começo a fazer um monte de coisa que até ofende. Exato. Esse é o famoso pessoa. Viajar na maionese. Viajar na maionese. A pessoa viaja na maionese. Mas aí é isso. A gente falou aquela hora sobre o autoconhecimento. Né? De você olhar pra dentro. Se você, por exemplo, percebe que você não é uma pessoa engraçada, pra que você vai fazer humor? Vai sair um tiro pela culatra. Se você não sabe dançar, pra que você vai dançar no TikTok? Exatamente. Né? Não faz sentido nenhum. Verdade. E aí, a sensação que eu tenho é que as pessoas não compreendem o que a gente quer dizer quando a gente fala de autenticidade. Porque não é esse caminho. Não é porque a Virgínia, por exemplo, faz dancinha todo dia e dá o mesmo bom dia todo dia que você vai precisar fazer. Aquilo lá, ela conhece muito bem o público dela. Sim. Ela sabe o que as pessoas querem ver. Mas e o seu público? O que o seu público quer ver? O que é interessante para eles? E o que você pode mostrar também?
E aí você pega as suas habilidades, as outras habilidades que você tem. Por exemplo, se você é uma pessoa, sei lá, aventureira, e aí você tem uma mentoria de finanças, você junta essa sua parte que é fora do seu trabalho para falar de finanças, você está sendo autêntica. E você não tá fazendo dancinha, você não tá fazendo piada, você não tá fazendo stand-up comedy, nada disso. Você tá sendo você. Dentro e fora do trabalho, você. Você traz o seu olhar para isso. E quem entendeu isso já tá anos-luz na frente. E quem tem coragem. Porque sempre foi assim? Sempre foi assim. Mas as pessoas ainda tinham muito receio por ser tudo muito novo e criar um personagem mesmo. Então, a partir do momento que liga a câmera, a pessoa já vira outra. Já é outra coisa. Né? E não deve ser assim. Não deve ser assim. Você tem que falar, agir naturalmente. É claro que a gente está em ambientes sociais e todos eles têm uma etiqueta diferente. Claro que você vai obedecer o dress code do lugar, né? Mas, ainda assim, é trazer autenticidade. E aí você pode pegar, assim, os grandes criadores de conteúdo, né? As pessoas que estão há muito tempo já fazendo isso, o tanto que elas são autênticas e verdadeiras dentro do nicho delas. Hoje eu observo mais isso. A sensação que eu tenho para 2025 é que esses grandes players, esses grandes influenciadores que estão aí, eles mudaram a linguagem, né? Mudaram, percebeu? Percebi. Mudaram a linguagem. Eu não sigo muitos, mas assim, você vê em algum momento ali que você tá dando uma passeada, eu passei pouco também, mas você vê que eles mudaram até a forma, a linguagem de lidar. E aí, obviamente, deve ter feito essa observação de público mesmo, Com né? Com certeza. Porque ano passado, em 2024, eu fiz muito essa pergunta. O que vai acontecer? Eu sempre fiz muito essa pergunta. O que vai acontecer com esses grandes empresários? Para onde que eles vão? E aí eu estou falando dos empresários digitais. Sim. Para onde que eles vão? Qual vai ser? Eu tenho muita curiosidade de saber essa tendência. Porque a sensação que eu tenho é que não tem muito o que fazer mais. Tem. Pois é. E aí eu sempre ouço isso. Você não tem noção. Tem muito o que fazer, né? Tem muito. Sabe por quê? Principalmente no marketing. Porque o comportamento de consumo muda. E aí a gente está falando de propaganda, de marketing, de vídeo, de criação para pessoas. E as pessoas estão em constante mudança. Você vê, a forma como você consome internet hoje é muito diferente de um jovem de 18 anos. Sim. Que é muito diferente de uma pessoa de 30. E assim vamos, né? Então, se a forma de consumo muda, o marketing muda, novas tendências surgem, novas redes sociais surgem. Então, esse é um processo que nunca vai acabar. Porque desde que nós tivemos o primeiro canal de comunicação, que era um jornal, há milênios atrás, o padrão de consumo de conteúdo vai mudando e o marketing vai acompanhando. A propaganda vai acompanhar isso. Entende? Por isso que tem muita coisa para fazer. Eu amo essa área. Eu sou apaixonada. Desde muito nova, eu sempre fui muito atenta e curiosa às publicidades. E eu lembro de uma vez a gente, na creche, olha isso, na creche, eu estava na creche, eu era uma criança. E as criancinhas falavam assim: eu prefiro assistir filme no videocassete, porque não tem propaganda. Aí eu falava, pois eu gosto das propagandas. E eu adorava ver, porque são coisas muito diferentes. É uma realidade que muitas vezes você não vive. Que você usa aquilo de inspiração. Quantas histórias a gente não vê na internet que é uma vida muito diferente da sua? Eu adoro acompanhar vidas muito diferentes da minha. Porque é uma outra ótica. Pega um dia olhar, assim, né? Você olha assim, escolhe um país, sei lá, um lugar, sei lá, Turquia. Começa a ver criadores de conteúdo da Turquia. É muito diferente. E esse é o gostoso do marketing, da internet em si, né? De você conhecer outras culturas, outros processos, outros idiomas. Porque tá tudo muito pertinho da gente. E é por isso que o marketing nunca vai acabar. Os grandes players nunca vão deixar de ter dinheiro. Porque... Muda o público. Muda o público. Muda o público, exatamente. E o que você acha sobre, por exemplo, trazer tendências
internacionais? Depende muito, porque o choque cultural é grande. Então, muita coisa que acontece lá pode não funcionar aqui. E vice-versa. Eu vou dar um exemplo pra você que eu vi na internet esses dias, que era o quanto a Anitta odeia se apresentar fora do país, porque na hora que ela vai rebolar, a câmera muda dela. Sério? É. Nossa. Eles não filmam a bunda dela, que é o que ela quer vender, né? Sim. Então ela sacou isso e ela tava vendo na projeção do show quando a câmera virava. Quando a câmera virou pro lado contrário, ela virou pra mostrar. Então, assim, isso pra eles é um choque cultural muito grande. Pra gente tá tudo muito comum, tá normal. É fato. Mas pra eles é muito diferente. Então, a tendência que tá rolando lá fora não necessariamente é o que vai fazer sucesso aqui também. Então, de novo, é você olhar pra você, é você olhar pro seu público e ser estratégico. Não adianta você panfletar pra 1000 pessoas, sendo que só 100 pessoas vão entender o que você tá falando. Verdade. E a gente tá terminando, gente. Não quero. Começou a saga do... Tá acabando. Não Eu quero saber de você, eu quero que você me conte um pouquinho o que foi aquele prêmio da Mulher Brilhante. Em 2024, a Natália, ela ganhou um prêmio num evento muito grande chamado Mulher Brilhante, lá em São Paulo. E o que foi isso? E o que isso, em termos de marketing, trouxe para o seu negócio? Trouxe para que você pudesse levar para frente para os seus clientes? Lu, o prêmio foi uma surpresa para mim. De Tipo, verdade. uau! Foi. Beyoncé. Aham. Caramba. Eu sempre fui aquela pessoa muito criativa, assim. Então, nas minhas imaginações, eu já me vi fazendo várias coisas, ganhando vários prêmios. Só que eu não achei que isso fosse acontecer de verdade. Não achei que fosse acontecer de verdade. Oh, Deus. Acontece que eu fui para Mulher Brilhante, é a segunda vez que eu tinha ido, né? E é o maior evento de empreendedorismo feminino do Brasil. E aí, eu tava lá assistindo as palestras, né, e tal. Tanto é, Lu, que essa história é engraçada, que eu saí, o único momento que eu saí do plenário pra ir no banheiro, eu falei, eu vou lá rapidinho. Foi quando começou as premiações. E eu estava no banheiro, quando, de repente, eu saí do banheiro e tinha uma pessoa na minha frente e falou assim, corre agora que a Kênia está te chamando no palco. E eu falei, o quê? Eu não tive nem reação, eu só saí correndo. Aí cheguei lá e ela tava chamando as mulheres que foram premiadas, as mulheres que tiveram mais resultados naquele ano, né? Eu comecei o processo com a Kênia, que é a minha mentora, e a gente tinha um faturamento e eu tinha vários processos na minha empresa que estavam totalmente errados. E a minha mentalidade, a minha postura, a minha forma de venda, tava tudo com muito gargalo. Quando eu fiz a mentoria e eu fui olhando para cada área da minha empresa com outro olhar, com um olhar mais estratégico de empresária, realmente as coisas mudam. As coisas mudam, né? Mudam demais. Que bom, gente. Ótimo. Que bom. Então, eu ganhei uma plaquinha de faturamento, que eu dobrei de um ano para o outro. E ganhei também uma de empresário destaque. Porque nem tudo no mundo empresarial é sobre dinheiro. Né? E isso pra mim faz muito sentido. E a segunda plaquinha pra mim foi a mais gostosa de ganhar, porque falava sobre mentalidade, sobre visão estratégica, sobre planejamento, sobre ser empresária. E eu não me via nesse lugar de empresária. Pra mim, eu era uma empreendedora, tava ali fazendo... Uma prestadora de serviço, tava né? Ali. Uma mera prestadora de serviço. Quando você entende que você inspira pessoas, que você gera emprego, que você gera lucro, que você atua de uma forma melhor pro mercado, e principalmente pra quem tá perto de você, aí você entendeu tudo o jogo. Aí, caraca, eu sou uma empresária, agora sim. Agora vai. Agora eu entendi. E aí foi uma virada de chave pra mim, subir naquele palco com, acho que, sei lá, tinha umas 4.000 mulheres empresárias, ou 6, por aí. Todas me olhando e ouvindo a minha história,
foi uma sensação muito única. Que legal. De verdade, assim. Aquele momento eu parei, eu respirei e falei, É isso. deu certo. É isso. Se você aplica direitinho Vai, os né? conceitos, Tudo muda e você acontece. não vê, sabia? Você não percebe. Só vai acontecendo. Vai acontecendo, aí você é convidada pra uma coisa, as pessoas querem a sua presença, fulana quer te contratar, e as coisas vão acontecendo. Em termos de marketing, foi muito bom pra mim. Sim. Inclusive, lá no dia mesmo, na hora que eu desci Porque as do pessoas queriam palco, saber quem era você, né? É. queriam saber quem eu era, como que eu fiz, o que eu fiz. Porque eu saí de um faturamento de 8 mil mensal para 100 mil anual. Né? Foi isso, 140 mil anual. Então, foi muito diferente. Eu tinha mais pessoas trabalhando comigo. Eu não sei nem como é que eu fazia essa conta. Hoje eu olho e falo, como que eu pagava todo mundo assim? O que eu tava fazendo? Que eu não entendi. Era muito no escuro, né? Então, quando você faz o processo certinho, tem aquelas gavetas da sua empresa que você não quer mexer. Que tem que mexer, Ai. não tem jeito. Isso aqui eu não sei fazer. BPO financeiro. Sim. Que são 3 letrinhas que na minha cabeça era muito Nossa. confuso. Meu, não vou conseguir fazer isso. E aí você conta com as outras pessoas, Sim, né? Aí eu claro. contratei uma pessoa que me explicou os números e falou, olha, isso aqui é o que entra. Trabalhar mais, tá? Que não tá bom, não. Isso aqui é o que tá saindo. Sai. Então, assim, não tá legal. Então, aí eu, cara, mas eu trabalho muito. O que tá acontecendo? É por causa disso aqui. É isso aí. Então, os pequenininhos, né? E isso aconteceu em todas as áreas. Então, pra mim, em termos de marketing, foi muito bom, porque gerou muita visibilidade. E até hoje eu utilizo desse prêmio pra fazer promoção do meu próprio nome, né? Porque isso é marketing. Claro. É isso, né? É intencional, É né? intencional. É intencional. Nádia, a gente tá chegando no fim. Ai, Não, gente. Não quero ir Foi embora. tão rápido, né? Foi mesmo. Me fala onde é que as pessoas te encontram. Bom, você pode me encontrar no Instagram, @NataliaMillen, com TH. Ou você pode colocar a Fotógrafa das Empreendedoras lá no Google, que você também vai me achar. Ou você pode entrar no nosso site, que é o praelasmarketing.com. E lá tem tudo que a gente faz, tudo que a gente trabalha, tudo que a gente oferta e os nossos contatos também. Ai, muito bom, gente. Adorei. Adorou? Eu também. Amei. Que estreia. Que estreia. E a gente chegou ao final de mais um episódio. Para você que gostou, acessa o meu Instagram, luciana.cibreiros. Lá no meu Linktree tem lá na minha bio todas as informações do podcast, informações também do meu negócio. Lembrando que agora, dia 20 de fevereiro, eu faço um workshop e vai estar lá na minha bio. E no YouTube, meu canal, Dom Assessoria. Nath, obrigada. Obrigada, meu amor. Foi ótimo. Adorei. Vocês, muito obrigada pela presença e até o próximo episódio.